sou Carlos Henrique, estou presidente da Ceva Espírito Santo, fui convidado pelos meus amigos da Ceva Paulista para falar um pouco sobre fermentação de um estilo muito importante, que inclusive vai ser o foco do 6º concurso estadual de cervejeiros promovido pela Ceva Paulista. O estilo anteriormente conhecido como Imperial IPA, Imperial IPA, do jeito que vocês quiserem denominar, e que no BJCP 2015 foi reclassificado como Double IPA. Basicamente, sobre fermentação nesse estilo, a gente tem que pensar em algumas características básicas que já foram citadas, inclusive pelos nossos amigos aqui, o Matheus e o Igor, comentando sobre malte e lúpulo. É um estilo que puxa muito para o lúpulo, mas que tem uma pegada de malte importante. Por isso, como o Matheus disse, você tem uma quantidade de açúcares fermentáveis muito grande, uma quantidade de malte a ser utilizado muito grande, né? Um mash importante tem que ser visualizado para não se passar ou ficar aquém, né, da transformação do amido em açúcares fermentáveis. Mas basicamente sobre a fermentação nesse estilo, e talvez de todos os estilos, começa com a água. O Igor também comentou alguma coisa sobre água, quando ele falou sobre lúpulo. E a água é o principal nutriente também para as leveduras, assim como o principal alimento nosso. Então vamos pensar na fermentação como se fosse algo de nutrição nossa, do nosso dia a dia. Então nós gostaríamos de ter o que numa água, né, para nos satisfazer? Essa pergunta tem que se fazer com relação ao micro-organismo que a gente vai utilizar, que é a levedura, Saccharomyces. Não tem muita dificuldade, você pode utilizar uma água mole, uma água comum, uma água da Sabesp, que seja tratada minimamente para retirar cloro, etc. Águas de poço têm que ser analisadas, porque realmente algumas vezes elas são insípidas, inodoras, mas com relação à quantidade de nutrientes químicos que tem ali pode atrapalhar na fermentação. Então saber a quantidade de cálcio, magnésio, sulfato e cloreto da sua água é muito importante para você ter uma fermentação adequada. Se você não tem condição de ter esses dados na mão, o mais próximo possível da realidade, não mexa na sua água adicionando sais de qualquer forma. Então é muito importante, o sulfato realmente ele ajuda muito na percepção de amargor da cerveja. Esse estilo é um estilo que precisa de um amargor importante, mas precisa de um aroma também de lúpulo muito importante. Então o sulfato normalmente ele ajuda muito no amargor, mas ele não tem grande influência no aroma. Então se você coloca demais um sulfato de cálcio, sulfato de magnésio, por exemplo, você pode incorrer num problema lá na frente na fermentação. Então uma dicasinha é sempre assim, se for usar algum software, ter um conhecimento prévio da sua água, utilizar o Bismith, por exemplo, a ferramenta dele de mexer na água. Mas uma dica é sempre você ter a quantidade de cálcio sua sempre maior que de bicarbonato. Isso é uma dica básica para quem for fazer qualquer IPA, American IPA, Double IPA. Por quê? Porque o cálcio é muito importante na etapa de fermentação lá na frente, na floculação da levedura. Então o cálcio é um elemento extremamente importante, e se ele está a uma quantidade menor que bicarbonato, normalmente ele vai ser transformado em carbonato de cálcio ali no mash, e pode ficar quase indisponível para a levedura depois. Por isso que você tem que ter sempre cálcio maior que bicarbonato. E mesmo que agregue ali muito bicarbonato com cálcio, você vai ter sempre uma sobra para a levedura flocular adequadamente. Bom, feito isso, fazendo um mash adequado e tendo açúcares fermentáveis de uma forma consistente, é isso que a levedura vai utilizar para produzir álcool e CO2, e aí você vai agora passar pela etapa de escolher a levedura que você vai utilizar. Num estilo como esse, onde você tem uma graduação alcoólica um pouco maior, você tem uma densidade inicial bastante importante, pode chegar até 1,90, por exemplo. Então você tem que escolher uma levedura que ela suporte não só, mas 7,5% de álcool é o meu alvo. Não é grandes coisas, comparado a algumas cervejas que tem 10, 12% de álcool. Sim, mas mesmo assim você tem que procurar utilizar uma levedura que suporte aquela concentração de álcool que você está visando. E aí você tem que fazer uma escolha importante não só com relação a isso. Você quer um destaque dos lúpulos também, principalmente lúpulos de aroma. Então você tem, por exemplo, fermentos, o S05, que é um fermento neutro, então vamos partir para a gente escolher sempre fermentos neutros, porque eu quero que sobressaia o lúpulo e um pouco do malte no aftertaste.
Então a levedura ela não pode ser muito engraçadinha, ela não pode produzir muito éster, muito fenólico, porque isso foge muito do estilo. Então uma levedura mais limpa possível, que tem uma atenuação grande, né, uma flutuação também importante para você não ter muito excesso de levedura, né, depois da maturação. Então falando de fermento seco, você tem por exemplo o S05, que é bem neutro com relação a isso e dá para você utilizar para fazer uma WPA, mas é um fermento muito sem graça, porque você vai ter que trabalhar muito no malte e no lúpulo para fazer isso aparecer, né, e na água, por exemplo. Né? Então é um fermento que vai só fazer uma cerveja e tudo bem. Então a sugestão é que se faça a utilização de leveduras líquidas, por exemplo. Uma levedura excelente para qualquer IPA as leveduras do tipo California Ale, né? Você tem várias leveduras assim, mas as leveduras do tipo California Ale, elas geralmente têm na sua genética uma exacerbação do lúpulo de aroma e também do amargor, mas principalmente dos lúpulos de aroma, né? Então isso é muito importante para esse estilo, para destacar a sua cerveja, né, frente a várias outras que vão estar ali concorrendo com você, né? Então, e aí tem mais, como é um mosto que começa com uma densidade um pouco mais alta, você precisa então que essa levedura trabalhe bem logo no começo da fermentação, né? Na fase de reconhecimento do meio, para ela não ficar ali tateando, procurando o que tem para comer ou não, e aí começa a dar problema. Então é ideal você fazer um starter dessa sua levedura, utilizando seus nutrientes adequados, que esse mosto já vai te dar uma quantidade adequada da maioria dos nutrientes que a levedura vai precisar, mas é muito importante você fazer um starter dessa levedura, né? Procurando então literatura de como eu vou fazer, o que eu vou utilizar, quanto de starter eu vou fazer, mas é de extrema importância. Por quê? Eu preciso que essa levedura ela já chegue em quantidade muito grande no mosto, é um mosto de alta densidade, então ele tem uma osmolaridade muito alta, então isso pode afetar muito a célula da levedura, então ela precisa logo já começar a se multiplicar, até para que não haja também problemas de contaminação bacteriana, por exemplo, não dê chance para a bactéria se multiplicar, né? Então, um starter bem feito, uma levedura escolhida adequadamente, um início de fermentação rápido, joia. O que eu quero mais? Eu quero então adequar a minha temperatura de fermentação. Uma WPA eu não preciso fazer gracinha também, então vamos fermentar em 18 e 20 graus, essa temperatura está ótima, né? Normalmente você vai ter um controlador digital de temperatura, e aí ele funcionando direitinho, né? Então colocando entre 18 e 20 graus é o suficiente. Uma levedura neutra, né, para você ter não éster sobressaindo, então eu quero lúpulo de aroma e de amargor sobressaindo. Então, e a partir daí eu vou deixar, geralmente as leveduras que você vai utilizar vão atenuar aí 7, 9 dias, é o suficiente para ter uma atenuação até 1,10, 1,12, é o que o estilo pede, né? Você ter aí no mínimo 7,2, 7,5 de álcool, depois na refermentação na garrafa você ainda tem aí um 0,2, 0,3 que ainda acresce, né? Mas é de suma importância você não mexer no seu fermentador enquanto a levedura está trabalhando. Deixa quieto lá, que um dos principais problemas da cerveja da Zika é o estresse da levedura, e a levedura estressa com a gente. Então deixa lá para o 5º, 6º dia da fermentação lá pegando, é que você vai lá e vai medir a sua densidade da fermentação, tá? Então deixa quieto, deixa acontecer, e aí você vai chegar no final da sua atenuação, normalmente em 7, 9 dias. É um estilo que você pode maturar a frio por um período de no máximo aí 7 a 10 dias também, já vai ter uma excelente cerveja, né? Então é de suma importância, então, água, escolher a levedura adequada, fazer um starter adequado, temperatura de fermentação controlada, tempo de fermentação e sem mexeção, deixa quieto lá e depois você verifica lá nos finalmente, e uma maturação a frio adequada. A refermentação pode ser normalmente utilizada a mesma levedura que vai sobrar, né, que vai ali um pouquinho de levedura, elas na maturação a frio elas não descem completamente, então aquele pouquinho que vai ali já é o suficiente para ter uma refermentação na garrafa, que não precisa ser mais do que 8 gramas por litro de um açúcar invertido, por exemplo, que você vai utilizar, né, até para você não ter uma over, né, de carbonatação, não interessa também no estilo, né? E a refermentação também acontece em temperatura ambiente, você não precisa também colocar a garrafa para refermentar em 18 a 20 graus, não, porque aí o processo já é outro, né? Aí basicamente vai te gerar aí mais 0,2, 0,3 de álcool e o gás carbônico pode te dar espuma, né? Então a minha fermentação mesmo eu tenho que trabalhar lá atrás, não é agora. Então não tem milagre, não tem mistério,
seguindo essas dicas que foram passadas, né, por todos nós. A gente não é especialista, né, em um ou outro estilo, mas essas dicas são importantes porque a gente já vivenciou esse tipo de estilo e outros, né, várias vezes, com problemas e com boas cervejas. Então a gente deseja uma boa sorte para os participantes. Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato conosco, na medida do possível a gente vai atender. A gente não sabe tudo, mas o que a gente puder atender a gente vai estar junto. E uma boa sorte para vocês, e eu quero beber essa cerveja depois campeã. Valeu!